usar. Sabe, é gostoso você poder discernir o que é o poder de Deus e quando não é o poder de Deus. Sabe, aqui neste momento de oração, Deus pôde me levar num lugar tranquilo, como fala esse louvor que foi louvado, me leva, Senhor, novamente à sala do trono, lugar de conforto, lugar tranquilo. Irmãos, e a palavra desta noite é para te mostrar o caminho certo para o lugar tranquilo. Amém? Meu Deus, amém? Aê, agora sim, ficou ótimo. E hoje nós vamos entender, se puder fechar a porta eu prefiro, que faz muito barulho, me incomoda. Sabe, e hoje nós vamos trilhar caminhos onde o apóstolo Paulo andou. Praticamente todos os textos vão ser levados à palavra de apóstolo Paulo. E lá em 1 Coríntios, literalmente 1 Coríntios, né? Meu coringão é o primeiro, né? Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor que diz assim. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. E diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Vou ler com vocês ali para ver se está diferente da minha. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Quem se ajuntou com o Senhor Jesus aí? Só o José Vitor, amém José Vitor, recebe. Quem se ajuntou com o Senhor Jesus? Fala amém. Ou você está andando com o capeta? Agora misericórdia todo mundo fala, né? É um, é o outro. Boa, Lucas. Muitas vezes tem o irmão Maria vai com as outras na igreja, né? Ele não entende o que foi falado, mas porque o outro deu glória a Deus, ele fala glória a Deus também. Irmãos, temos que prestar atenção. E aqui a Bíblia fala o seguinte: mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E gostaria de lhe fazer uma pergunta que você não precisa me responder, mas responda para você mesmo. Depois que você aceitou Jesus como seu único Salvador, o seu único Deus, e começou a entender a vontade dele para você, refaça a pergunta. Caiu, levanta, né, irmãos? É assim, criança, é assim. Refaça a pergunta. Quem aceitou Jesus, quem conhece os passos, os caminhos, a vontade de Deus, e aceitou Ele, né? E anda com Ele, quem fez isso? Quem aí? Né? Como se foi com a pastora, se foi no apelo na igreja, né? A pastora falou: olha, você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador? E falaram amém. Foi assim comigo. Faz muito tempo, mas foi assim, né? E perguntou para mim: você quer aceitar Jesus? Eu falei: eu estou dentro, né? Está todo mundo aceitando esse cara, vamos aceitar também. Mas eu te faço uma pergunta, e é super importante. Como nós lemos ali, que quando se une ao Senhor, você se torna um espírito com Ele. Por que você ainda anda tropicando? Por que você ainda anda no pecado, sendo que você já aceitou Jesus e se uniu a Ele? Porque quando você aceitou Jesus, você começou a andar com Ele. E eu lhe faço essa pergunta: por que muitas vezes passamos por tribulações por culpa nossa, pelos nossos erros? Por que persistimos nos erros, irmãos? Como lemos no versículo, né? Você se tornou
um só espírito com Ele. E alguns podem me dizer que depois que passou a servir a Deus, né, o pecado ficou mais atraente, né? Porque quando ele era lá do mundo, quando ele não havia aceitado a Jesus, né, ele não entendia o que era pecado. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, começou, tudo é pecado, tudo é errado. Foi assim com você? Foi, Branca? Foi? Parece que os crentes falaram, agora tudo é errado, tudo é pecado, viu, irmã? Beber é pecado, se prostituir é pecado, né? Sair com um monte de homem é pecado, mas lá no mundo não é. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não, gente? Estou falando besteira? Se eu tiver, fala aí, né? Tudo é pecado. Mas, irmãos, eu gostaria de te mostrar o porquê que muitas vezes pecamos, mesmo conhecendo a verdade e mesmo sendo um só espírito com o Senhor. Eu vou te mostrar aonde talvez está o nosso erro. Falo nosso porque me coloco nesse time aí, sabe? E lá em 1 Coríntios, só que agora no capítulo 12, versículo 4, e eu vou te mostrar algo, irmãos, para que você preste bastante atenção. Heloísa, tá? Óbvio, para que você preste bastante atenção. Eu vou te mostrar 9 pontos positivos de um cristão, 9 qualidades que um cristão deve ter. Ah, pastor, quer dizer que eu devo ter todas? Não, se você tiver apenas uma, já está de bom tamanho. Mas eu te digo uma coisa, se você não tiver nenhuma, aí o bicho está pegando. É sério, irmãos. E aí você vai começar a entender, porque você vai ler comigo na Bíblia. E se você não se enquadra em pelo menos um dos quesitos, está aí o defeito, está aí o erro. Importante seria se nós conseguíssemos nos encaixar em todos. E lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Opa, vemos de novo o Espírito, um só Espírito, né? No 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há também diversidade de operações. Não sei como está escrito ali. Isso mesmo, operações. Mas é o mesmo Deus que opera. Glória a Deus. Mas há manifestações do Espírito que é dada para cada um, para que for útil. Estou lendo na minha, vocês vão acompanhando ali. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outros a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um
como quer. E aí, conseguiu achar os 9 dons que um cristão tem que ter? Se você não conseguiu, eu vou esmiuçar para você. Primeiro, palavra de sabedoria. Tem sido um crente, um cristão sábio? Ou é aquele crente que fala o que quer, na hora que quer, que faz o que quer, do jeito que quer? E aí, não precisa responder para mim. Tem sido um cristão sábio? Segundo, palavra de ciência. Tem sido um cristão que sabe aconselhar o irmão? Ou tem sido um cristão que fala: irmão, tá difícil? Tá mesmo, viu? O dólar foi a R$4 e vai para 5. Final do ano, estamos todo mundo perdido, porque o pão vai custar R$2, porque o trigo que a gente come é importado. Para que vocês não saibam, né? Para quem não sabe, o trigo que nós comemos não é do Brasil. Então vem da onde? Comprado em dólar. Então quer dizer que o seu pãozinho, quem come pãozinho de manhã aí? Todo mundo, né? O seu pãozinho vai ficar mais caro. Aí ele fala: tá vendo? Votamos naquela mulher. Você viu? Tem sido um crente, um cristão que tem palavra de ciência? Ou tem sido esse tipo de cristão que não sabe falar algo de conforto, que não sabe ouvir? Terceiro, fé. Tem sido um cristão de fé, irmão? Aquele que acredita que, como Jesus fez com Lázaro, pode fazer na sua vida. Talvez o milagre de ressuscitar não é a sua carne, mas é o seu casamento, é o seu relacionamento, é o seu emprego. Está entendendo? Ou tem sido aquele assim: o desemprego está grande, não vou ficar empregado mais. A Dilma falou que agora só pega seguro-desemprego quem tem pelo menos 12 meses no mesmo trabalho. Estou perdido, não sei o que eu vou fazer. Você tem sido qual tipo de cristão? Cristão de fé? Quarto, cristão que tem dons de cura, tem orado pelas pessoas e elas têm recebido o poder de Deus? Ou quando você ora ela fica pior? Porque tem crente macumbeiro, sabia? Tem muito crente macumbeiro, irmã. Sabe? Invejoso. Ele ora assim: Senhor, abençoa. Não abençoa não. Não abençoa não. Deixa como está na merda. É melhor. Vem o irmão contar o testemunho: olha, Deus me deu um carro novo, uma bicicleta nova, né? Sei lá o que. Ele fica ali, tá amarrado, tomara que perca tudo. Tudo. Se eu não tenho, ele também não vai ter. Tem crente assim, irmão. Aí você vai falar assim: tem mesmo, pastor? Talvez está do seu lado. É sério, irmão, assim, sabe? Infelizmente, existe muitos crentes macumbeiros. Estou falando isso daqui, é uma palavra para quem conhece um pouquinho de Jesus, sabe? E aí a pastora veio falar algo para mim agora no começo do culto, eu fiquei quieto para não interferir na palavra. Mas irmãos, tem crente que fica procurando Deus e nunca vai achar. 5, operação de maravilhas. Você tem feito Deus fazer um milagre na sua vida? Ou você fica o tempo inteiro, como eu falei, né? Minha vida é uma cocô, minha vida não vai para frente, minha vida não muda, eu não vou arrumar um marido, não vou arrumar um emprego. Irmão, a Bíblia fala que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, para que nós fôssemos prósperos. E não estou falando próspero em dinheiro não, irmão.
Mas eu estou falando próspero, em felicidade, em saúde. Dinheiro, irmão, é secundário. É secundário. Sexto, tem sido um cristão que vê profecia, que profeta, que fala da palavra de Deus. Ah, mas pastor, profecia, o que é isso? Tem sido um cristão que tem feito o que Deus mandou, e de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é profecia. Sabia? Tem sido um cristão profeta? Tem sido um cristão que fala para os outros: olha, Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua vida? Ou tem sido um cristão assim: olha, igreja é tudo igual, pastor é tudo igual, é tudo bandido, tudo está ali para tomar o nosso dinheiro, né, Paulo? Tá sério aí, cara? Dá um sorriso aí. Pastor é tudo igual, está lá o povo descendo a língua no crente, ele aqui no meio. Ah, é verdade, né? Minha pastora, olha, cada dia está de carro novo. Tem crente assim. Continuando. 7. Discernir espírito. Tem sido um cristão que quando vem para a igreja consegue ouvir a voz de Deus, ou só consegue ouvir a voz do capeta? Está ouvindo Deus falar, ou está ouvindo Satanás falar? A palavra de Deus tem te mudado? Sim ou não, irmão? Mais ou menos, né, Carlinhos? Mais ou menos. Ou ficou com medo? Sabe, irmãos? E quando o Senhor me levou nessa palavra, Ele falou: olha, eu não quero todos os passos, eu quero pelo menos um. Tem sido um cristão. E aí eu vou te fazer uma pergunta: quem aqui é batizado nas águas? Levanta a mão bem alto. Meu irmão, você que está do lado desse que levantou, continua a mão para o alto. Aí, isso aí, estão com dor, gente? Vem cá que eu vou orar, vai curar agora. Cheguei na igreja com a dor no ombro aqui, comecei a tocar, melhorou. Olha por seu irmão que está do seu lado aí. Olha aí, gente, olha para o lado, vem cá, levanta aí. Olha para o lado dele e fala aí: tá cheiroso? Tá cheiroso? Porque tem que estar cheiroso. Já pensou? Levanta a mão do lado da irmã, cai dura aí, fala assim: ó, tá falando em línguas. Não, irmão, tá desmaiada. Desmaiou. Obrigado. Tá? Mas eu perguntei: quem é batizado, levanta a mão de novo. E eu vou falar para você uma coisa: já falou em línguas alguma vez? Tem vontade? Quem tem vontade? Irmão, interpretação, variedade de língua, isso daqui é uma qualidade de cristão. Quer que eu te diga o segredo para você falar em línguas? É simples: adora a Deus. Venha com o coração quebrantado. Não venha na igreja assim, pensando na hora que vai acabar, pensando na carne que está dentro do forno. Não venha não, irmão. Deixei uma carne lá no tempero, né? Falei: na hora que eu chegar na igreja eu vou fazer uma carne assada. A Fernanda olhou para a carne e falou assim: estou com vontade de comer agora. Eu falei: só depois do culto. Já estou sentindo o cheiro da carne. Eu falei: não está nem no forno, né? Sabe, tem gente que vem para a igreja já com vontade de ir embora, irmão. Não pode ser assim. 9. E essa daqui é cruel. Interpretação de línguas. Tem tanto crente que na hora que vê o irmão falando em línguas, ele fala: está endemoniado, ó. É o capeta. É ou não é, irmão? Aí eu resumi os versículos que nós lemos, né? E aí eu volto a te perguntar: conseguiu se encaixar em pelo menos um quesito desses 9? Vou reprisar só quais são eles. Primeiro, palavra de sabedoria, cristão que fala da fé. Palavra de ciência, fé. Dons de cura, operações de maravilhas, profecia, discerne o Espírito Santo, variedade de línguas e interpretação das línguas. Se encaixa em pelo menos um? Amém, irmão, isso mesmo, gostei.
Porque se não encaixar, irmão, agora é a hora de você mudar. Deus está te dando mais uma chance, né? Como nós cantamos, né? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Sabe, irmãos, e nós não sabemos o dia de amanhã, só Deus sabe o nosso dia. Nós podemos fazer planos para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, mas Deus pode mudar ele. Deus faz a vontade dele, não a nossa. Mas aí você vai me dizer: pastor, eu até tenho alguns desses quesitos de um santo, de uma pessoa que anda no Espírito Santo. Eu até tenho, mas mesmo assim eu peco. Agora fui fundo, né? Pastor, eu até falo em línguas, mas de vez em quando a minha carne, ela se chega mais perto da escola, ela abre o freezer, ela abre a escola e ela dá um golinho, de vez em quando. Pastor, eu até tenho o dom de louvar, tenho o dom de profetizar, mas de vez em quando a minha carne, ela quer dar uns beijos diferente. Não vou falar sexo. Pastor, de vez em quando eu também tenho alguns desses quesitos, mas eu adoro falar mal do meu irmão. Adoro. Minha língua não cabe dentro da boca, meu Deus do céu. Fui mais a fundo agora. Por que isso acontece conosco? Vou te explicar. E agora nós vamos explicar para valer, para que você entenda o apóstolo Paulo esmiuçando o pecado. E espero, irmão, que a partir desse relato, porque o que Paulo escreveu aqui para Romanos é um relato de vida. Espero que através desse relato de vida você possa entender e largar de ser burro. Por que burro, pastor? Está me chamando de burro? Não, vou te explicar. Burrice, irmão. A gente sabe que tem um buraco na rua, e todo dia a gente passa por ela, e todo dia a gente cai pelo mesmo buraco. Isso é burrice. Se você sabe que tem um buraco na rua, muda de caminho, não passe por ali. E persistir no erro é burrice. Persistir no pecado é burrice. Sabe, errar uma vez, como a pastora já ensinou, por acidente, né? Foi um acidente, né? Mas continuar é burrice. Sabe que aquilo te contamina, sabe que aquilo te afasta de Deus, e persiste naquele erro. Lá em Romanos, como eu falei que hoje nós íamos falar muito de Paulo, né? Já lemos Coríntios 6, 12, agora nós vamos ler Romanos, que também foi escrito por Paulo. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 8, nós vamos ler bastante, viu, Zé Beto? Já vai preparando ali. Romanos capítulo 7, versículo 8. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, que essa palavra é muito complexa. Se você tiver caneta, Bíblia aí, rabisca, porque ela é bem complexa, por isso nós vamos pausar. E lá em Romanos capítulo 7, versículo 8, diz assim, está igualzinho: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Para que você entenda, vamos entender por parte. Quando você estava lá no mundo, resumindo, quando você estava no mundo sem Jesus, como eu disse, era indiferente o pecado. Beber cerveja, se fumar, se prostituir, todo mundo faz lá fora, é ou não é? É normal, não é? Se embriagar, ficar bêbado, é até engraçado, né?
Você vai na boate, você fica bêbado, o amigo leva embora, né? É ou não é? Homem, é normal ir na zona, lá no mundo. É ou não é? Ixi, agora ninguém fala, né? Ninguém fala. É, lá fora. Então, para que você entenda, enquanto você estava sem Jesus, era indiferente o pecado. Tinha diferença. E como o apóstolo Paulo fala aqui, mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a consciência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Por quê? Enquanto ele estava no mundo, não tinha a lei de Deus. Então o pecado não fazia diferença. Vai entendendo agora. Mas depois que você conhece a Jesus, você começa a entender as coisas erradas. Então aí é o que Paulo fala no 9: e eu algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Por que eu morri? Porque ele pecou. Continuando no versículo 10. E o mandamento, no 10 e o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. É isso, para que você entenda esse 10 e 11, é isso que Satanás quer te enganar. Ele quer que você seja enganado. E como ele fala aqui, e o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. Quando ele entendeu, começou a servir a Jesus, a Deus, ele achou que estava tudo errado, e achou que aquilo estava matando a carne dele. Está entendendo? Sim ou não? Falei para vocês que a palavra era bem complexa, então era para entender e prestar bastante atenção. E no versículo 12, diz assim, versículo 12: e assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado fizesse excessivamente maligno. Vamos entender? Deus mostra que o salário do pecado é a morte, simplificando para você. Sabe, ele fala aqui, logo se tornou bom a morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte, para que ele entendesse que pecado é ruim, que tropeçar é ruim. Ele via a morte espiritual dele. Está entendendo, irmão? É simples entender o que é pecado. É simples. E aí eu te pergunto, vamos continuar errando, vamos continuar pecando, vamos continuar fazendo coisa errada, sendo que aqui mostra que o salário de ficar pecando é a morte. Ah, mas eu sou jovem ainda, né? Igual aquela música do Chaves, se você é jovem ainda, jovem, né? Eu sou jovem ainda, ficar correndo atrás de Deus, né, irmã? Ficar me privando. Eu sou adolescente, eu adoro adolescente estar com os hormônios ali, sabe, a flor da pele, começa a beijar, já arrepia, né? Eu já fui adolescente, irmãos. Já fui adolescente. Ainda continuo, mocinho, né? Ainda continuo. Mocinho de 30 anos, mas ainda continuo mocinho. Sabe, irmãos? A Bíblia ensina assim, jovens, cuidem da casa de Deus, porque sois fortes. Eu vos escolhi porque sois fortes. Sabe? E eu vejo tanto jovem na igreja, da igreja, que perde o seu tempo com coisas vãs.
Sabe? Jovem, vou falar para você algo. Adiantar os estágios da vida não te deixa melhor ou pior do que ninguém. Infelizmente só faz com que você pule os estágios da sua vida, e você vai daqui a alguns dias sentir falta disso. Você vai sentir falta. Irmãos, eu lembro da minha infância, eu sinto falta de poder brincar na rua, né? Eu tinha o apelido de joelho de canibal. Sabe por quê? Porque meu joelho vivia escragado, eu caía, machucava. Sabe, eu sinto falta da minha infância, porque eu vivi a minha infância de verdade. Eu lembro que com 12 anos, irmãos, eu brincava de esconde-esconde na rua. Hoje, 12 anos, esconde-esconde é diferente. Hoje esconde-esconde é diferente. Sumiu, achou, sumiu. Sabe, irmãos, eu vivi os meus estágios da minha vida. Ah, pastor, você está falando que não estou falando que eu sou certo. Mas aí eu falo para você, pastor, quer dizer que você não fez sexo antes do casamento? Fiz e me arrependo. Até por isso que eu e minha esposa, nós fizemos antes do casamento, e nós falamos, nunca mais nós vamos fazer enquanto não se casarmos. Sim ou não, Fernanda? Irmão. Sabe por quê, irmão? Que graça tem você abrir o presente antes do aniversário? Que graça tem? Hein, Valério? Tem graça? Chegou o aniversário. Sabe por que muitos casamentos se acabam hoje? Porque abre o presente antes do aniversário. A irmã estava rindo, mas é verdade. Sabe por quê? Quando chega no casamento não tem mais nada para experimentar. Porque ele abre e não gosta. Eu quero outro presente. Irmão. E muitos acham bonito isso. Muitos fazem lá, nossa, eu já peguei 1, 2, 3, não perdi até as contas. É isso, irmão, perde até as contas. O diabo ele está doido para isso. Jovem, eu estou falando para você que é jovem isso. Sabe? Continua aí nessa vidinha. Continua nessa vidinha. Jesus vai voltar e você vai ficar. Ah, mas Jesus vai voltar não sei quando. Realmente eu não sei quando. Por isso que eu tenho que viver todos os meus dias como se fosse o último. Sabe, esposo, esposa, nunca mais falou para o esposo, para a esposa, né? Que ela é linda, que ela é cheirosa. Aí sabe o que vai acontecer? Satanás vai plantar a sementinha. Vai falar, tá vendo? Olha, ele não fala mais que ama você. Ele não fala mais. Mas aí Satanás coloca aquela linda, maravilhosa, para falar tudo que você queria ouvir. Aí você vai falar assim, Satanás destruiu meu casamento. Não, foi você. Satanás destruiu minha vida. Não, foi você. Satanás, ele só te dá opção. Sabia? Vem cá, Paulo. Eu nunca vi isso, irmão. Eu nunca vi. Faz de conta, Senhor, me cobra aí. Faz de conta que eu sou inimigo, né? E o Pablo é o Pablo. Pablo é o Pablo. Eu sou inimigo. Eu nunca vi isso, mas se vocês já viram, me fale. Vem cá, Pablo, vou te levar para o pecado. Olha, senta aí, dá uns beijos aí, não mete na roupa, tá? É desse jeitinho. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Você já viu o diabo fazer isso? Não. Seja sincero. Não. Já viu ou não? Não. A pessoa vai se quer. Quem é o maior erro aí? Eu. Está entendendo? Mas eu te digo, se você tem aqueles passos do Espírito, se você anda com Jesus, Ele vai te discernir quando é o diabo falando. Como eu falei, discernimento. E tem cristão que ouve e não aprende. Sabe? Conseguiu entender, irmão? Porque muitas vezes a gente continua pecando. Porque não ouvimos o que Deus quer falar? Porque muitas vezes fazemos do nosso jeito, sabe? E lá no versículo 14 do mesmo capítulo 7,
Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou o quê? Vendido? Para que você entenda. Deixa eu ler o Gálatas. Coloca lá no Gálatas 5:24, antes que eu esmiúce isso para você. Gálatas capítulo 5, versículo 24, diz assim, ó. Diz assim, ó: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos espírito, andemos também pelo espírito. Irmão, agora volta ali, porque bem sabemos, lá no 14 do Romanos, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido pelo pecado. Irmão, a partir do momento que você falou que vai andar com Jesus, tem que viver Jesus. A Bíblia fala assim, ó, que a carne tem que ser sujeito ao espírito. Se sua carne está sendo mais forte que o espírito, irmão, precisa de oração. Se a sua carne está sobressaindo o seu espírito, precisa de jejum. É só com jejum e oração, irmão. Não tem outra opção. Mas aí ele fala assim: não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer do meu jeito. E é isso que o diabo quer que você faça do seu jeito. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, para que você finalize e memorize. Diz assim: se alguém está escrito nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmão, está em Cristo Jesus, esquece a vida passada, esquece as atitudes passadas, chega de viver de museu. Quer viver coisas antigas? Vai lá na USP, lá no Cândido Portinari, vai lá ver o museu. Agora tem crente aí que ele vem para a igreja e ele fica assim: ai, mas como era bom tomar uma Skol. Não é pecado, mas infelizmente o homem ele tem exageros. Se você abrir a Bíblia, ela não fala que é pecado beber, pecado é se embriagar. E eu te falo assim, 99,99999 bebe e se embriaga. É ou não é? Por isso que não é bom. Larga de ficar vivendo remoendo, irmão. Lá em João, capítulo 8, versículo 32, diz assim, para terminar: e conhecereis a verdade, e a verdade, você tem conhecido a verdade aqui, irmão. Se você não foi liberto ainda, desculpe, não é culpado eu, não é culpada a pastora. O maior culpado é você, que não quer aceitar a palavra de Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Passa a palavra ao pastor Zé, para de gravar.